pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas Silva, né? Já faz um tempo que o Adriano me chamou para participar do canal. Eu tô enrolando ele há algum tempo aí, mas Deus nos deu essa oportunidade e hoje foi o dia, né? Vocês podem ter um pouco de dificuldade de me entender um pouco, por causa que eu tenho a língua presa e também não tenho tanto costume de pregar, de falar aberto ao público. Sou bem envergonhado, na verdade. Mas eu queria tratar com vocês hoje um tema que acho que é muito atual na vida dos jovens, inclusive na minha vida hoje. É um dos dias que eu mais vivo esse tema, que é a questão da ansiedade. Eu acredito que todos os jovens passam por esses momentos de ansiedade. Todos os jovens têm esses momentos de ansiedade. Tem gente que tem até crise de ansiedade, né? E Deus me tocou e falou comigo a respeito disso. E eu queria compartilhar com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, Mateus 6, versículo 25. Ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Agora a gente vai pular lá para o versículo 33. Ele fala assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. Aqui ele está falando de um contexto geral, né, que as pessoas estavam se preocupando muito com a comida, com a bebida. Só que o foco não é isso. O foco é falar sobre a ansiedade em geral, que nós temos em tudo. E eu estou passando por um momento hoje, vocês estão vendo aqui camuflado, né, e tudo mais. Eu estou passando por um momento que é a fase do exército. E eu ainda não fui dispensado, estou na expectativa, esperando para ser dispensado. E eu tive muitos momentos de ansiedade por causa disso, porque minha cabeça ela funciona tudo muito rápido, quer tudo muito rápido. Então, eu quero as coisas para ontem, entendeu? Eu quero fazer tudo para ontem. E às vezes que são do meu interesse, é claro. Tem coisas que não são do meu interesse que a gente vai deixando de lado, né? O homem ele gosta de fazer isso. E isso foi cada vez mais me afetando, porque cada dia eu ficava mais preocupado, mais ansioso com isso, com a questão do exército. O que é a ansiedade? O que é? Por que a gente passa por essa ansiedade? A ansiedade é um momento que a gente fica agoniado, que a gente fica com muitas preocupações, a gente fica inquieto, angustiado, a gente quer resolver tudo logo, como foi o meu caso, e isso não é normal para o jovem. A gente tem que deixar essa emoção, essa ansiedade de lado. E foi isso que Deus me tocou. Novamente falo com vocês. É engraçado, né, que a palavra diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ou seja, a gente não deve andar aflito, a gente não deve andar preocupado, a gente não deve andar com a cabeça cheia de coisa, pensando na conta que a gente tem que pagar. Apesar de ser muito difícil não pensar nisso. Até mesmo os jovens solteiros, né, que pensam, pô, nossa, minha namorada tem que chegar logo, porque senão eu vou morrer amanhã. E não é isso. Isso também é um tipo de ansiedade. E o que eu queria falar para vocês? Que um homem bem conhecido na Bíblia também passou por um momento desse, que foi Davi. Davi, todo mundo conhece a história de Davi, um menino que era excluído, até pelos seus próprios familiares, pastoreava as ovelhas, franzinho, baixinho, só que ninguém via o potencial que tinha nele, além de Deus. E Deus o escolhe para ser rei, e ele tem tempos de reinado muito bom, derrotando vários inimigos,
e se tornando até o rei que fazia a vontade de Deus. Ele vivia o reino teocrático. E o que eu queria comentar? Que Davi, ele também passa por esse momento difícil, um momento de ansiedade. Eu quero abrir com vocês lá no Salmo, no versículo 13, ou no capítulo 13, desculpa. Ele fala: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo o dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olhe para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. E os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Aí no versículo 5 ele diz, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. E é engraçado, né, que a gente para pensar, poxa, o cara tava à beira da morte, passando por um momento difícil, um momento que ele não tinha mais esperanças de sair daquele lugar. Ele sofria essa ansiedade de ter uma resposta logo do que fazer. É complicado pra gente resolver. Se fosse você, qual seria a sua decisão? O que você faria? E também é tão simples, o que ele mostra de uma forma tão simples pra gente, o que é que a gente deve fazer, como a gente deve vencer essa ansiedade, que é no versículo 5 que ele fala, eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Então, meu irmão, o foco, a principal coisa para a gente fazer, para a gente vencer essa ansiedade, é confiar no infinito amor de Deus. Acredito que esse é o ponto-chave de toda essa palavra, que é a confiança. Nós devemos confiar cada vez mais, porque nosso Deus, ele não é um Deus qualquer, ele é um Deus todo-poderoso, ele é o Deus que pode fazer do impossível o possível. E então que venhamos confiar mais nele. Vou comentar com vocês também os outros dois versículos, que é de Mateus, né, no caso, Mateus 6. Vamos voltar lá para Mateus 6. E ele fala assim no versículo 33 de Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, o que ele está dizendo nos versículos anteriores, certo? E esse versículo de buscar primeiro o reino de Deus me faz lembrar um momento que eu e minha família, a gente tem costume de viajar no carnaval, até para ficar longe, né, da bagunça e tudo mais. A gente mora aqui em Santos, e aqui quando tem o carnaval é uma zoeira danada. E aí a gente tem o costume de viajar pro interior de São Paulo, pra algum lugar assim. E eu lembro que a gente foi viajar para Pedro de Toledo, e a gente foi com o pessoal da igreja, né? A gente sempre convida o pessoal da igreja. E teve um momento que a gente teve de comunhão mesmo, como se fosse um culto que a gente fez lá naquela casa. E a gente tem um irmão que é debilitado, ele não perdeu parte dos movimentos do seu corpo, e então ele não caminha muito bem, tem dificuldade para se locomover e tudo mais. E aí ele falou algo que foi muito interessante, que ele falou que todos os dias ele se perguntava por que Deus, por que isso tinha acontecido com ele. E aquilo na hora, nossa, foi como se tivesse tomando um soco no peito, meu coração doeu muito e eu me emocionei muito, porque eu senti claramente que era Deus falando comigo. Porque ele se perguntava, por que Deus? Por que comigo? Eu podia estar fazendo tantas coisas para ti, eu estava tão, assim, tão na vontade de fazer as coisas, e por que isso aconteceu comigo? E aquilo me chocou, porque eu não tenho nenhuma debilidade, eu não tenho
nenhuma parte do corpo é impossibilitada de fazer alguma coisa. E Deus me tocou a respeito disso, que eu, sem nenhuma dificuldade, não buscava primeiro o reino. Buscava primeiro os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos. E isso começou a tomar conta do meu coração de uma forma que Deus me mostrava tão claramente que eu tinha que mudar, que acho que chegou uma hora que estava tão evidente que eu não consegui suportar e realmente mudei. E acredito que isso também foi o plano de Deus. E graças a Deus esse ano foi um ano bem melhor, um ano que eu consegui trabalhar mais para o reino. Eu acho que é isso, nós devemos buscar esse reino, e porque é o que mais importa. A gente tem um chamado, a gente veio aqui não foi para ficar em casa, deitado no sofá, tirando um cochilo, não foi para sei lá, ficar jogando videogame o dia todo. Eu gosto de videogame, mas não vivo só para isso. Não foi para ficar vendo série o dia todo, foi para viver o reino de Deus. E tem diversas formas de viver esse reino. Inclusive nós somos chamados cada um para alguma área. Tem pessoas que vai ser da área do louvor, vai ser da área da palavra em si, vai ser da área do evangelismo, mas que venhamos viver o reino. Eu lembro que em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz, como é que é? Que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E quando a gente lembra desse poder, vem muito rápido na minha cabeça uma cena onde Pedro e João, né, estão indo ao templo, e chegando no templo, um mendigo que está na porta pede uma esmola para ele. Ele fala, filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata. E esse mendigo, ele era coxo, ele era aleijado. E ele fala assim, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que que seria isso? O que que ele tinha? É esse reino, é esse poder. E esse poder, o que que ele faz? A partir do momento que ele recebe esse reino, aquele cara é curado, aquele coxo ele é liberto. Então ele levanta e ele começa a glorificar o Senhor por causa desse poder. E é isso, a gente tem que viver isso. Cristo nos chama para viver o poder dele, o reino é o poder dele. Então, que venhamos a ter essa cabeça de que precisamos viver em poder. É claro que a gente não como posso dizer, a gente não é nenhum, não vai sair nada da nossa mão, uma luz, alguma coisa que vai curar as pessoas. Mas a gente tem Cristo, a gente tem Deus, e esse Deus ele faz do impossível o possível. E eu acho que é isso, que nós venhamos viver mais esse poder, porque as pessoas hoje em dia, elas não precisam tanto de um alimento, de uma camisa, de uma roupa. Tem muitas pessoas que são necessitadas sim disso, mas a grande maioria das pessoas necessitam desse reino, desse poder de Deus para libertar, para transformar, para fazer novas pessoas, para que eles possam viver uma vida nova com Cristo. E esse é o nosso dever, levar esse reino, mostrando esse poder para aqueles que não conhecem, para que eles possam viver junto com a gente. E para terminar, o versículo 34 de Mateus 6 diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E o que eu entendo com isso, né? Que Deus nos chamou para viver o hoje. A gente tem, sim, planos, projetos, mas nós devemos viver hoje. Independente de qualquer coisa, independente de se eu tenho alguma falha com meu irmão, se eu tenho alguma rincha, eu tenho que perdoar hoje, eu tenho que amar hoje, eu tenho que abraçar hoje, eu tenho que me relacionar hoje com aquela pessoa, porque eu tenho que pedir perdão para Deus hoje, porque a gente não sabe o que vai passar daqui a um segundo. A gente está gravando um vídeo aqui, a gente não sabe se quando a gente sair daqui vai acontecer alguma coisa. A gente não tem esse controle.
Isso cabe a Deus. E Deus fala para que venhamos vivê-lo hoje, o agora, no presente. E em Tiago, capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim: Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. É isso, meu irmão. Não tenho muito o que falar, o versículo é bem claro. Nossa vida é um sopro. Vai passar rápido, vai ser de uma hora para outra. Tô vendo muitas notícias de jovens que estão perdendo suas vidas muito rápido. Eu não sei se estão sendo salvos, se estão sendo condenados, mas que poderiam ter aproveitado, nós poderíamos ter aproveitado cada vez mais esse hoje e nós deixamos de aproveitar. E é isso que Deus me toca também, para que a gente vença essa ansiedade confiando nele. E quando a gente confia nele, a gente começa a viver o reino dele. Quando a gente vive esse reino de poder, esse reino de amor, a gente quer fazer tudo para hoje. A gente quer amar hoje, a gente quer viver hoje. A gente tem ansiedade em fazer as coisas do reino. E eu acho que é isso que Deus falou muito comigo. E é isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite. Vocês tenham aí um resto de ano aí abençoado. Não sei se aparecerei por aqui novamente, mas Deus sabe de todas as coisas. Valeu, beijão.